A entrevista de hoje é com o professor da faixa Ricardo Benevides. Ele é autor de mais de 11 livros infantis e juvenis. Em 2000, inclusive, ganhou o Prêmio Revelação como autor do livro Fabíola Foi ao Vento. Benevides passou a infância em Cabo Frio, no litoral do Rio. Ele relembrou como fato marcante a árvore que seu pai plantou no dia de seu nascimento e que existe até hoje. Como é que vem as inspirações? Se você tem alguma experiência pessoal que te inspira a escrever um livro específico? Como que é esse processo de escrever um livro? A inspiração para a literatura, especialmente, ela não vem sempre do mesmo lugar. Tem livro que a ideia vem de uma coisa biográfica que a gente viveu, tem história. Eu tenho um livro que é o Andar do Samuel, que é uma história que eu escrevi inspirado numa história que me contaram, né, que uma amiga queridíssima, Altiva Chaves, me contou um dia, e aí eu adorei a história e falei, vou escrever. E escrevi, claro, reinventei uma parte, romantizei outra, né? Aí vem o ofício da escrita para mim, da técnica, né? O primeiro livro, por exemplo, Fabíola Foi ao Vento, eu escrevi por conta de uma cena que eu vi na rua. Uma menina andando com um cachorro, ela era muito pequena, o cachorro era muito grande, e aí quando eu pensei, nossa, esse cachorro sair correndo, essa menina vira pipa. Tive uma ideia, né? E aí comecei a rascunhar aquela ideia. Só que as pessoas eventualmente não imaginam que quando a gente escreve, especialmente livros para crianças e jovens, que leva tanto tempo. O livro, em parceria com Marcelo Ribeiro, transbordou as livrarias e chegou a virar desenho animado no canal Futura. Teve ainda uma adaptação do livro Fabíola, que chegou ao teatro em Portugal. Meu primeiro livro, tanta coisa bacana aconteceu com ele, então eu só posso ser muito, muito grato e fico sempre muito emocionado de falar disso. Todo escritor fala isso, por isso que é clichê. Livro é que nem filho, né? A gente não gosta mais de um, a gente gosta de todos, cada um de um jeito. Benevides também é músico. Ele é integrante há 10 anos da banda B-Side Rockers. Na bateria e guitarra, ele ainda improvisa na banda Los Skinnies Crocantes e, com seu estilo eclético, participa do bloco de carnaval Piratas Ordinários. Saindo um pouco da literatura, eu vi que tinha cover desde Caetano até Beatles, e eu queria saber um pouco como é que surgiu. E quando eu era menino, meus amigos todos, muitos amigos meus tocavam instrumentos musicais, e eu achava que eu era velho para aprender, né? Eu tinha 14 anos e eu achava que era velho. Aí um dia o velho Osmar chegou em casa com um violão, cara, e ele falou, vou aprender violão. Ele tinha 75 anos. E eu pensei assim, se o meu avô vai aprender violão com 70, é uma vergonha. Eu querendo isso, não fazer, né? E aí meus pais me deram um violão, a gente sempre ouviu muita música em casa. Não sou de uma família de músicos, mas como a gente ouvia muita música e aquilo apareceu na vida no momento certo. E eu comecei a estudar e quase, isso também não conto muito, né? Eu quase desisti de fazer graduação. E eu vi também que você estava entre fazer engenharia, acabou entrando em comunicação social e, no fim das contas, acabou com mestrado, doutorado em literatura. Como é que foi essa mudança radical, digamos assim? Quando chegou no ensino médio, os interesses foram mudando, eu fui vendo que era a área que eu podia trabalhar, mas eu não acredito muito nessa ideia de que a gente tem que ser a mesma coisa e ir para sempre, sabe? Então, por isso que eu fiz relações públicas na graduação, trabalho com isso até hoje, dou aula, né, nos cursos de relações públicas da UERJ e da faixa, tenho muitos anos de experiência na área, mas fui trabalhar também na área de produção editorial, fui editar livros, hoje tenho uma outra carreira também como músico, né? Então, assim, eu não acredito nesse barato de que a gente tem que ser uma coisa só. Da mesma maneira que eu tento ser versátil nos ofícios ligados à docência e à academia, eu quero ser também na cultura, nas artes, de modo geral. No fim das contas, a música é uma prosa, né? E tem alguma coisa que consegue... Tem muita relação um com o outro, né? Com a literatura. Muita, mas olha, muita mesmo. E pouca gente percebe isso, viu, Idris? Na verdade, quando você faz canção, quando você compõe canção, ou mesmo quando você executa canção, aquilo é uma história, né? Aquilo segue, aquilo tem clímax, tem preparação,
tem introdução, tem apresentação de personagem, tem tudo. Essa ideia de que a gente está contando história, ela é o que faz, na verdade, a gente atualizar o interesse uns pelos outros e voltar melhor para o mundo, né? A gente sai um pouquinho do mundo na arte e volta para o mundo depois dela diferente. Acompanhe o professor Ricardo Benevides nas redes sociais. Lá vocês encontram diversos covers, assim como sua música autoral, Onde Mora Sua Fé. Aguardem que também tem um novo livro, em parceria com Luiz Raul e Léo Cunha, vindo por aí.